Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais uma das ferramentas que nós temos trabalhado com vocês nesse curso de ferramentas da qualidade. Sempre um prazer estar falando com vocês. Eu me chamo Luciano Pires, estou aqui representando o curso STAL nessa proposta de ferramentas da qualidade, de trabalhar cada aula uma das ferramentas dentro daquela proposta que nós temos abordado constantemente, que é a ideia da gente entender o conteúdo, da ideia da gente conseguir desenvolver dentro do ambiente profissional e a oportunidade de ver aqui um exemplo aplicado da ferramenta de forma a desenvolver a competência. Como é de costume, vale ressaltar aqui que a nossa proposta sempre visa fazer com que você não fique só simplesmente dentro de uma oportunidade de um curso, de um conhecimento superficial, raso, mas que você consiga identificar, que você consiga desenvolver dentro do o conceito dentro de uma aplicação de empresa, de um ambiente organizacional, e também que você consiga ver como fazer, né, para que você tenha condições, autonomia para desenvolver a ferramenta da qualidade. Hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre a ferramenta da qualidade, o histograma, e aí vale ressaltar aqui, né, conforme nós temos trabalhado, a dinâmica do conteúdo pedagógico, né, o conteúdo em questão e a didática pedagógica, que é melhor falando, né, vamos aqui apresentar para vocês a ferramenta que é o histograma. Então, qual é o nosso primeiro passo? Entenda. O que a gente tem como objetivo nesse primeiro passo? É fazer com que você entenda. Já não sou mais um leigo quando se fala sobre. Uma vez que eu entendo a ferramenta, agora eu consigo compreender ela e eu consigo visualizar oportunidades dentro do ambiente, que é a segunda etapa do desenvolvimento. Mas nesse primeiro momento nós queremos falar um pouco sobre o histograma, trazendo aqui para vocês essa apresentação da ferramenta. O que é o histograma? O histograma, então, ele é um gráfico de distribuição de frequência e uma representação gráfica para a distribuição de dados numéricos, ou seja, um modelo estatístico para a organização dos dados, exibindo uma frequência que determinada amostra de um dado ocorre. Quando nós falamos da distribuição de frequência, é como foi o comportamento daqueles dados. Uma vez que quando a gente coleta dados, existem possibilidade de N números ou N coletas. E aí, se você quiser saber como foi o comportamento dentro de uma faixa, dentro de uma classificação faixa etária, você consegue fazer identificando a distribuição da frequência através do histograma. Quais são os princípios básicos, então, da ferramenta? Ao coletarmos esses dados em um determinado intervalo de tempo, podemos fazer uma análise gráfica do comportamento dessa variável, que pode ser de números absolutos ou não. Se falarmos, por exemplo, de uma pesquisa de satisfação, onde os clientes avaliam o seu produto de 1 a 5, o histograma ele vai te ajudar a visualizar graficamente quantas vezes cada nota foi dada, ou seja, como foi a distribuição das notas dentro daquela quantidade, daquele quantitativo, né, que foi fruto da pesquisa. Então, os números vão acontecendo, diferente de uma moda, diferente de um número que mais se repete, com o histograma eu consigo ver como foi a distribuição dessa nota ao longo da pesquisa ou como resultado final dessa pesquisa. O histograma ele tem ali seus formatos, né? E quando eu falo de histograma, eu falo de uma ferramenta única. Mas quando eu falo do formato, eu falo de um comportamento que aqueles números que foram analisados estão apresentando. E aí nós falamos aqui do histograma simétrico ou fluxo ou histograma normal, que acontece quando o processo ele é padronizado e os dados são estáveis, permitindo variação pequenas. Então isso mostra ali um comportamento de números de uma certa frequência dentro daquele eixo principal. Então isso é um histograma simétrico ou normal. O histograma assimétrico, ele acontece geralmente quando os dados são tolerados até o número limite, não podendo ultrapassar esse limite. Então você estabelece um limite automaticamente quando você coleta esse dado e vai desenvolver o histograma, um bom exemplo disso no Excel, né? Quando você vai lá fazer, ele vai apresentar um dado inicial, depois um comportamento de queda, né? De movimentação, de oscilação. O histograma com dois picos, ele acontece quando são apresentados duas coletas de dados diferentes para a comparação.
Então eu pego uma coleta de uma determinada situação, quero fazer um paralelo com outra determinada situação, o que que vai acontecer? Em momentos distintos de cada caso, nós vamos ter um pico. Então você vai ter ali o dado com 2 picos, um referente a uma análise, outro referente a outra coleta, outra análise que se faz. O histograma platô também acontece geralmente quando há uma anormalidade dos dados decorrente de falhas. Então observa que há uma constância, uma vez quando os números eles estão dentro de uma constância, uma variação não tão grande, você vai perceber que o achatamento natural, né, o platô vai acontecer. Ressalvas. Isso que eu estou falando, pessoal, é só para vocês entenderem e julgarem ao analisar um histograma, por que que aquele histograma está naquele formato? Por que que aquele histograma está achatado? Por que que aquele histograma deu 2 picos? Por que que aquele histograma, o resultado dele naturalmente foi centralizado? E aí você vai entender que há um comportamento por trás desses números. Mas o que importa é entender que o histograma ele vem através de uma distribuição de frequência. Como foi essa distribuição? O histograma aleatório acontece quando os dados analisados não apresentam nenhum padrão. Então você acaba tendo ali um comportamento de sobe, desce, uma oscilação muito grande, e aí você não tem uma concentração. Essa distribuição não tem uma frequência, não tem um comportamento mais para o lado do padrão. Então ele vai oscilar mesmo automaticamente, porque isso vai mostrar que as amostras não têm talvez tanta correlação de apresentação de um resultado, ok? Então por isso que a gente vai ver esse comportamento. E aí, pessoal, uma vez que eu entendo o que é o histograma, o seu fundamento básico, agora é o momento de desenvolver. Então é o momento de eu aplicar. Quando utilizar um histograma? Vamos lá, vamos entender a aplicação. É a partir desse momento que muitas pessoas acabam parando, porque entende a ferramenta, mas não visualiza a aplicação ou não consegue aplicar. Então o histograma ele é usado para analisar a frequência de vezes que a saída de um processo estão padronizadas, atendendo os requisitos estabelecidos e qual a variação que elas sofrem. Com os dados dispostos graficamente, o histograma permite a visualização de resultados históricos e análise de evidência para a tomada de decisão da variação de frequência de maneira visual ou facilmente. Então, essa é a introdução, né, de quando utilizar. A partir daqui, eu falo como fazer. Depois eu vou aplicar algumas coisas com vocês para que vocês possam entender de uma maneira muito mais simples. O objetivo é, eu preciso trazer o conceito, eu preciso aplicar ou fazer você enxergar essa possibilidade dentro de um processo, porque a partir daí eu transformo uma situação de trabalho, a partir daí eu trago a qualidade, a partir daí eu consigo mudar situações ou fazer análises mais assertivas para uma tomada de decisão para a gestão. Então, como fazer? Colete a amostra com os números significativos de dados usando a folha de verificação. Aqui a sugestão é uma folha de verificação que foi uma ferramenta que também trabalhamos aqui dentro desse projeto. Organize os dados, determine o número de categorias e intervalo entre as categorias. Caso faça no Excel, esse valor é calculado automaticamente. Nós vamos fazer isso daqui a pouco para vocês verem. Organize os dados, coletando-os dentro da categoria de acordo com os intervalos. Coloque os dados no gráfico com a categoria no eixo horizontal e a frequência de ocorrência do eixo vertical. Verifique e analise a forma do gráfico. Pessoal, por que esse descritivo? Ele literalmente é um passo a passo. Luciano, mas eu não consegui visualizar isso, eu não consegui entender isso. O nosso objetivo é que a partir de agora, através dessa aplicação, eu consiga desenvolver. Mas no ponto anterior, eu disse para vocês que é possível enxergar o momento certo de aplicação. Eu vou trazer algumas situações para vocês aqui. Preste atenção. Eu tenho uma máquina que ela roda 24 horas dentro de uma proposta de funcionalidade. Lógico que manutenções preventivas, programadas, ou uma quebra, uma necessidade emergencial, eu vou ter que fazer a abordagem para corrigir o problema. Mas observe que a partir do momento que eu tenho uma máquina que ela não pare,
eu tenha condições de analisar a qualidade desse processo ou as diretrizes de padrão para a peça que está sendo elaborada lá, eu vou tirando amostra de tempo em tempo. É comum na inspeção de qualidade, né, coletar essas amostras de período em período, comum 1 hora, meia hora, e aí eu vou anotando esses dados. Uma vez que eu vou anotando esses dados, eu vou ter N, né, o que se espera é que eu tenho N números, pode dar uma variação pequena de um para outro, aquela coisa toda. Supondo que eu tenho uma quantidade lá de 50 amostras diferentes, se eu colocar isso numa coluna para me visualizar, eu vou ter 50 linhas perfiladas, né, ou lateralmente, uma do lado da outra. Se eu aplico o histograma, o Excel, ou através do que eu fui fazendo aqui no passo a passo, eu vou determinar faixa etária. Exemplo, da medida tal até medida tal, da medida tal até medida tal, da medida tal, e aí eu vou descrevendo os intervalos de forma a entender como foi o comportamento dessas amostras. Grande parte ficou de tanto a tanto, uma parte maior ficou de tanto a tanto. Automaticamente, eu já tenho um padrão e uma tolerância pré-definida para esse processo. Eu vou conseguir enxergar como foi distribuída aquela frequência, como foi, né, o comportamento das amostras que eu fui tirando dentro daquela faixa. E eu vou conseguir enxergar se aquela máquina está dentro de um padrão. Um outro exemplo muito interessante aqui que eu vou aplicar com vocês, que não está aqui no exemplo, seria uma ideia de uma área de saúde através de um projeto, de um planejamento de vacinação. Vamos aqui pegar a Covid-19. No ápice da Covid-19, nós tínhamos lá uma necessidade de vacinação geral, mas automaticamente isso foi pré-estabelecido pela faixa etária, do mais idoso para o mais jovem. Isso era o objetivo da equipe de saúde. Isso é geral. Brasil afora, postinho de saúde, né, a unidade do bairro, a UPA, a unidade de pronto atendimento, seja lá qual for o local que tivesse o atendimento ou a aplicação da vacina, nós tínhamos lá um planejamento que era qual é o público-alvo. A partir do momento que você não estabelece um público-alvo e você abre possibilidade da idade de 14 anos até 100 anos, o histograma vai te mostrar que várias pessoas tomaram vacina. Se eu pegar esse intervalo de 14 até 100, eu teria um monte de números. Mas através da vacinação, usando o histograma, eu poderia chegar a que de 14 anos até 20 anos, tantas pessoas tomaram vacina. De 21 anos até 35 anos, tantas pessoas tomaram vacina. Eu conseguiria entender como que foi distribuída aquela frequência de vacina e, ao mesmo tempo, se aquele público meu de objetivo maior, de uma faixa etária de 50 a 100, se foi o pessoal mais frequente que tomou a vacina. Ou seja, foi um sucesso, houve qualidade no processo, porque a distribuição de vacina ficou muito mais distribuída entre uma frequência de 50 a 100 anos. Então, eu poderia usar esse exemplo. E aí, continuando, pessoal, eu venho agora para aplicação. Então, vamos aplicar aqui algumas situações. Eu tenho aqui uma situação de uma linha de produção e aí, o que se quer saber aqui é a densidade do produto metálico, se estava em conformidade com o esperado. Então, foi coletado aqui 80 amostras do produto. Observe que dessas 80 amostras, aqui eu faço um Excel apenas para você observar, a aplicação de histograma para esse caso, eu distribuí aqui as 80 amostras dentro da amostra de produto. Uma vez que eu fiz isso, eu criei aqui uma estrutura de identificar o mínimo, o máximo, a média. Ao mesmo tempo, eu calculei a quantidade de amostras que estão dentro do quadro. Então, ali o resultado foi 80. Para fazer a distribuição de classe, eu usei aqui, primeiramente, a raiz de 80, que me deu 8,9. O que eu fiz então? Eu joguei para cima e falo que a quantidade de classe que eu vou ter nesse histograma são de 9 classes. E aí o Excel vai fazer esse cálculo para mim e ele vai especificar qual seria o intervalo. Eu vou mostrar isso para vocês. Depois
eu encontrei aqui dentro desse quadro de amostra qual foi o desvio padrão dentro desses números, que deu 1,83 aqui, esse número todo aqui, 1,83 basicamente. O que eu preciso fazer agora? Eu já descobri que são 9 classes, eu fiz aqui o quadro, o terceiro quadro abaixo, e aí vai entrar aqui o corte. O que seria o corte, pessoal? O corte seria como que cada classe vai se organizar. Então, a primeira classe ela vai até 38,83. A segunda classe vai acima desse valor até 39,89. A terceira classe, automaticamente, acima desse valor até 40,96. Uma vez que eu faço isso, eu trouxe aqui também ao lado, na frequência, a quantidade de números que estão dentro de cada classe presentes na planilha. Então, por exemplo, na classe 1, desse valor até 38,83, eu já descobri que tem 8 números dentro dessa classe. No número 2, classe 2, cortes até 39,89, eu descobri que eu tenho aqui 13. Automaticamente, fazendo isso, o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou selecionar esse último quadro aqui, vou lá no Excel e vou dizer assim, olha, eu vou pedir para ele inserir para mim, um histograma. Como que eu faço isso? Você vai selecionar o quadro, você vai lá na onde que tem gráficos, você vai procurar gráfico recomendado, lá vai aparecer o histograma. Clica no histograma, automaticamente vai aparecer a opção do histograma montado como gráfico. Pessoal, nesse primeiro momento eu mostro. A intenção é deixar aqui depois para vocês o anexo, né, deixar um anexo aqui da planilha como está aqui, com um passo a passo para que você tenha condições de fazer. E aí nós vamos deixar isso aqui pronto para vocês, com o modelo pronto, e como você pode fazer para você praticar um pouquinho aí na sua casa para que você consiga desenvolver, ok? Outro exemplo aqui de um histograma, já um pouco diferente, é aquele que nós relatamos aqui no conteúdo. Você quer fazer uma análise lá de um produto e você coloca como avaliação de 1 a 5 estrelas. O que você faz? O resultado dessa pesquisa gerou aqui essa avaliação do produto. Notem que eu tenho aqui números soltos, eu tenho de 1 a 5 várias avaliações. O que eu faço agora? Eu trago isso para o Excel, eu vou montar ali o quadro para dizer estrela 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou usar uma forma muito básica aqui, que é o conte-se. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui onde está o número 5, eu vou clicar ali, é igual, vou escrever conforme está ali, ó, conte-se, vou relacionar os dados da planilha, vou clicar no 1 dizendo assim, conte esse número 1 para mim lá dentro da planilha. Aí ele vai retornar dizendo, tem 5. Depois eu posso fazer a mesma coisa com 2, ou eu posso até arrastar aqui que vai dar na mesma coisa. Eu posso fazer conte-se, onde está o 7 ali, eu vou botar igual, conte-se na planilha o número 2. Ele vai dizer, tem 7. Então, observa que ele vai fazer isso. Uma vez feito isso, eu posso selecionar aqui a tabelinha, inserir da mesma forma que você inseriu na primeira. Inserir gráfico, gráfico recomendado. Vai aparecer lá histograma. Já clica, porque já tem a opção histograma. O Excel já faz isso automático para você. Você vai selecionar e vai clicar histograma. Automaticamente vai aparecer o gráfico de como foi o comportamento, como foi a frequência do número, de cada número, né, relacionado à estrela aqui agora. Ok? Pessoal, chegamos ao fim dessa aula do histograma. Vamos lembrar? O histograma é uma das ferramentas da qualidade. Ele serve para você analisar e entender como foi a distribuição daquela frequência dentro de um processo como um todo, uma vez que eu coleto. Ele pode ser aplicado, conforme eu expliquei aqui, na distribuição da vacina, na amostra da máquina, na análise de um processo para me saber como que está sendo a variação daquele processo, como está sendo a diferença. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Eu tenho uma variação de 1,2 para 9,8. Então eu tenho essa tolerância. Se estiver dentro desse intervalo aqui, para mim está ótimo. E eu vou coletando as amostras. Só que amostras vão dar comportamentos que vão variar de 9,8 a 1,2. Então pode dar 9,8, 9,7, 9,7,7,5, 7,6. E aí eu vou pegando essas amostras e vou fazer o histograma para me ver como é que foi essa distribuição.
como é que foi essa frequência, como é que foi feito esse processo, né, da amostragem, como que essa máquina está respondendo à frequência. Pode ser que eu identifique ali que a frequência está muito dentro da centralidade, do normal, porque há um equilíbrio entre as amostras, não há muita variação, então automaticamente eu vou conseguir ter um número, né, de pico, em que momento que deu esse pico, em que momento que eu mantive aquela frequência, foi inicialmente, lembra dos modelos de gráfico, né? E a gente vai entendendo como vai acontecer. Mais uma vez eu reforço aqui que eu preciso aplicar, eu preciso fazer. Uma vez que eu faço, Luciano, eu não sei como fazer. Tá aqui dois modelos, eu vou deixar para vocês aqui anexado a essa aula, né? Como outras aulas também que eu trabalhei no Excel. Eu vou deixar aqui uns modelos muito básicos de Excel com algum passo a passo para que você possa desenvolver e futuramente já aplicar o seu aí, tá bom? Pessoal, quero agradecer mais uma vez, né, por essa aula, quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando conhecimento com vocês nessa troca, né, de conhecimento. E já quero deixar bem claro para vocês aqui que a próxima aula é o diagrama de dispersão. Não percam essa aula, vamos até o final, pessoal. Agora está faltando 2 aulas. Até a próxima aula.